seja a vontade de Deus, possa ser que seja a permissão de Deus, por causa da escolha do povo, por causa da escolha da igreja, mas não seja que seja a vontade do Deus Altíssimo para a nossa vida. A Bíblia diz que no capítulo de número 10, Deus permitiu que Samuel derramasse o óleo sobre a cabeça de Saul e elegesse ele como rei de Israel. A Bíblia diz que no capítulo de número 15, Samuel vai desobedecer a ordenança de Deus e Saul vai desobedecer a ordenança de Deus, e a Bíblia diz que agora Deus rejeita a Saul, que não governe mais sobre Israel. Eu estava, irmão, analisando o contexto, estudando a respeito de Saul. Eu analisei e comecei a observar que durante 2 anos do reinado de Saul, Deus havia rejeitado aquele homem que governasse sobre Israel. O texto sagrado diz em Atos capítulo de número 13, versículo de número 21, que Saul reinou sobre Israel durante 40 anos naquele reinado. Durante 38 anos da vida de Saul, sob o governo de Israel, a Bíblia diz que Saul governou sem a presença de Deus, porque durante os primeiros 2 anos do seu governo, Deus rejeitou a Saul nesse momento. É uma coisa séria, irmão, devemos preocupar com isso, porque o texto diz, se você tem a sua Bíblia e quer ler em Atos capítulo 3, versículo 21, a Bíblia diz que Saul reinou 40 anos e 38 anos sem a presença de Deus sobre o reinado, irmão. É uma preocupação muito grande que nós precisamos trazer sobre a nossa vida, porque tem pessoas, irmão, que estão governando, tem pessoa que está pastoreando, tem pessoa que está cantando, está pregando, mas a presença de Deus já não é mais notória no nosso meio. A presença de Deus já não é mais notória na vida daquele cidadão. E tem pessoa, irmão, que até governa sem a presença de Deus, mas nada flui, nada acontece, nada cresce, nada vai adiante, porque sem a presença de Deus nada adianta na vida de um cristão. Sem a presença de Deus, o reinado pode até permanecer de pé, mas não vai à frente, porque sem a presença de Deus, irmão, nada traz crescimento no meio do povo de Deus. Aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. A Bíblia diz que por causa da desobediência de Saul, Deus havia rejeitado a ele. A Bíblia diz agora aqui no capítulo 16, no primeiro verso em diante, Deus diz a Samuel, eu vou escolher alguém que seja segundo o meu coração para reinar sobre Israel. A Bíblia diz que Samuel chega à casa de Jessé apresenta todos os seus filhos, e a Bíblia diz que Davi foi ungido a rei de Israel. Agora, irmão, eu me encontro uma diferença notória aqui nesta noite, porque Saul foi uma permissão de Deus, mas Davi estava sendo a vontade de Deus para a nação de Israel. E tendo uma coisa aqui comigo nesta noite, a Bíblia diz que durante 40 anos Deus permitiu que Saul governasse sobre Israel, mas Saul perdeu o que era principal no meio do povo, que foi a arca da aliança. Saul governou sem a presença no meio do seu reinado, mas a Bíblia diz que quando a vontade de Deus assumiu o reinado de Israel, a primeira coisa que Davi se preocupou, ele disse: eu vou buscar a arca da aliança e vou trazê-la para no meio do povo, porque sem a presença não tem como reinar. É por isso, irmão, que eu aprendo aqui nesta noite que não adianta ser somente uma permissão, mas temos que viver no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Oh, glória! E a Bíblia diz, irmãos, que após Samuel
família de Saul, mas não era irmão. Quando o espírito mal da parte do Senhor se apodera de Davi, era um conceito complexo que se refere ao estado de angústia, ao estado de tormento. Saul, nesse momento, por causa da ausência da presença de Deus, Saul está sendo atormentado, Saul está sendo angustiado, Saul está vivendo vida aqui na terra, mas algo está faltando dentro da sua vida. Saul está governando, mas algo está atormentando a sua alma, porque a ausência da presença de Deus, ela traz da vida da pessoa angústia, ela traz da vida da pessoa tormento. A ausência da presença de Deus, ela traz da vida de uma pessoa, ela fica tão angustiada que ela não quer mais saber de viver, ela não quer saber mais de andar, ela não quer mais saber de comer, por causa da ausência da presença de Deus. Mas nesta noite eu venho aqui como ministro da palavra de Deus para te dizer: você pode perder tudo nesta vida, mas não perca a presença de Deus. Nós podemos perder tudo de menos a presença do Espírito Santo de Deus, irmãos. A Bíblia diz que agora Saul começa a ser atormentado por causa da ausência da presença de Deus na sua vida. Só que olha aqui, irmãos, mediante esse texto, o trabalhar de Deus aqui nesse momento. Deus está começando a entrar, a formar o cenário para que Davi ele venha para o governo, para que Davi venha para perto do trono. A Bíblia diz que agora alguns dos seus criados vai dizer, alguns dos seus servos vai dizer: olha, por que o Senhor não manda buscar alguém que saiba tocar harpa? E quando ele tocar essa harpa, esse espírito vai embora da tua vida e a alegria volta de novo. Olha, irmão, se isso não é ação de Deus, de que mais seria? Como que alguém diria para o rei: olha, nós temos certeza que alguém, quando tocar a harpa, o espírito vai embora. Se isso não é o poder de Deus que está entrando no cenário em favor de Davi, irmãos, porque como que alguém saberia que apenas tocar a harpa da Saul mudaria todo o seu viver, irmãos? Qualquer um poderia tocar a harpa, qualquer um poderia tocar a harpa e nada fazia diferença na vida de Saul, irmãos. Só que agora, quando alguém está dizendo a Saul: manda os teus servos buscar alguém que sabe tocar harpa. E o texto diz que quando Saul ele vai dar ordenança para que busque alguém que sabe tocar harpa, a Bíblia diz: e respondeu o jovem e disse: eis que eu tenho visto um jovem da casa de Jessé, filho de Jessé, por nome chamado Davi, ele sabe tocar harpa. Olha, irmãos, o motivo que daquele espírito mal sair da vida de Davi, de Saul, não seria apenas o tocar a harpa, pastor Geraldo, mas a presença de Deus que estava na vida de Davi. E eu tenho uma palavra de Deus aqui nesta noite. Não adianta você tocar harpa, não adianta você cantar bonito, não adianta você pregar bonito, não adianta você reger bonito, se não tiver presença na tua vida, se não tiver presença na tua vida. Davi tinha promessa, Davi tocava harpa, mas algo fazia diferença na sua vida, porque ele tinha a presença de Deus, irmãos. E quem tem presença é visto diferente. Quem tem presença canta diferente. Quem tem presença prega diferente. Porque quando abre a sua boca, Deus lá do
sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite. E a presença de Deus vai estar neste lugar, irmãos. Se eu fosse você, eu abriria sua boca para adorar Ele nessa noite. Você não saiu da sua casa por acaso. Você veio para adorar o Rei dos Reis. Você veio para adorar o Rei dos Reis. Aleluia. Oh, glória. Agora, irmãos, o que me chama a atenção aqui nesta noite é que no verso de número 18, quando o jovem respondeu a Saul, ele disse: eis que tenho visto o jovem. Davi, ele foi avistado. Davi, ele foi falado para o rei Saul por causa do seu testemunho de vida. E entenda isso aqui nessa noite comigo. É o texto que está dizendo: e respondeu o jovem e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé. Oh glória! Davi foi visto por causa do seu testemunho de vida. Agora, irmão, tem pessoa que canta aqui na igreja, mas lá fora não dá testemunho para ninguém. Eu vim pregar a Bíblia nesta noite, irmãos. Tem pessoa que canta, que prega na igreja, mas lá fora não é bem visto, porque não dá testemunho de vida. Mas Davi foi falado mediante ao rei Saul, dizendo: eu tenho visto o jovem. Oh glória! Você precisa ser reconhecido aos olhares dos ímpios lá fora, irmãos. Você precisa ser visto aos olhares dos ímpios lá fora. Ele tem que olhar para mim e para você e tem que falar verdadeiramente: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Oh glória! E a Bíblia diz que ainda aquele jovem vai falar algumas coisas a respeito de Davi e vai dizer: olha, ele sabe tocar harpa do jeito que o Senhor pediu. Só que ele tem algumas coisas a mais. Ele é valente. Oh glória! O jovem estava dizendo: Davi sabe tocar, porém também é valente. Valente significa ter coragem, determinação para enfrentar os perigos da vida, irmãos. Nós estamos precisando de Davi dentro da igreja, irmãos. Pessoas com determinação de enfrentar os perigos desse mundo lá fora. Porque tem pessoa que está dizendo que quando vem a luta, a primeira coisa que faz é parar de vir à igreja. Quando vem a tempestade, irmãos, a primeira coisa que vai fazer, irmão Francisco, é retroceder a caminhada. Deus não nos chamou para isso. Deus nos escolheu porque Ele sabe que nós somos valentes. Porque se viu o urso, se viu o leão, nós vamos dizer: você não vai pegar as ovelhas do meu pai, eu vou te matar no nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele tinha uma categoria na sua vida muito importante. Davi era valente. Davi não te chamou para parar no meio da guerra. Davi não te chamou para retroceder no meio da luta. Deus te chamou porque você é escolhido por Ele para guerrear neste mundo. Outra coisa que aquele jovem vai dizer a respeito de Davi, ele vai dizer: Davi é animoso. Oh glória! Davi, ele é animoso. Isso significa servir com alegria, ter disposição e zelo pela presença de Deus, irmãos. O que nós mais estamos precisando, o que mais nós estamos precisando nesses últimos tempos, é ser animoso, irmãos. Servir a Deus não por aquilo que Ele pode nos dar,
servir a Deus por aquilo que Ele é, irmãos. Nós devemos ser irmãos, servir a Deus com alegria, adorar a Deus com alegria. Talvez vocês podem estar aqui nesta noite, você pode estar olhando lá na prateleira da tua casa, na dispensa da tua casa e dizendo: tem nada, mas você está adorando Ele com alegria. Você pode abrir a tua conta bancária, talvez está lá marcando 0, 0, 0, mas você está aqui dizendo: eu não sirvo a Ele por aquilo que Ele pode me dar, eu sirvo a Ele por aquilo que Ele é na minha vida. Oh, glória! Você tem que vir para a igreja animoso, servir a Deus com alegria, apresentar a Ele um cântico de louvor. Só que vem adorar Jesus nesta noite. Eu te convido a você levantar as suas mãos, porque você vem servir a Ele, você vem adorar a Ele nesta noite. Oh, glória! Agora, irmãos, tem pessoa que só serve a Deus por aquilo que Ele pode dar. Quando nós lemos a Bíblia a respeito do filho pródigo, aprendi isso nessa noite. A Bíblia diz que o filho saiu da casa, foi embora, gastou a fazenda, voltou sem nada para a casa do pai. A Bíblia diz que quando chega na casa do pai, o pai olha para o seu servo e diz: matai o bezerro cevado, casei a roupa, casei anéis, casei seu marido, e vamos alegrar, porque ele voltou para casa. Sabe por quê, irmãos? Os servos poderiam estar perguntando: por que o pai está fazendo isso para o filho? Porque os servos estavam recebendo. Os servos da casa do pai, ele recebia pelo seu trabalho. Mas o filho não. O filho, por mais que saiu, pecou, mas ele voltou para a casa do pai e ele era filho. Agora tem pessoa dentro da igreja que é só pena criada, irmão. Ele só vem para a igreja para receber de Deus. E Deus está dizendo: eu te pago, eu vou te pagar para você. Mas agora, filho verdadeiro é aquele que vem dizendo: Deus, eu posso ter pecado contra ti, eu posso ter transgredido a tua lei, mas eu ainda tenho sangue real. Eu sou filho do Senhor, e eu estou aqui para te pedir perdão, mas eu vim para te servir e te adorar, meu Pai. Deus está procurando alguém que quer servir Ele com alegria na sua presença. Não serve a Deus com tristeza de coração, serve a Deus com prazer na sua alma nessa noite. Outra coisa que Davi tinha na sua vida, que foi apresentado aquele jovem para Saul, ele disse: é homem de guerra. Ou seja, qualquer batalha, qualquer problema, aquele homem estava dizendo: Davi é homem de guerra e não vai reclamar. Aquele jovem estava dizendo: Davi é homem de guerra, porque eu sei. Porque quando veio o urso e o leão contra as ovelhas, ele matou ele. Oi, irmão, Deus está procurando mulher e homens de guerra, que quando as batalhas vêm, você não retroceda. Que quando as batalhas vêm da vida, você não para de caminhar, você não para de servir a Deus. É por isso que aquele jovem estava dizendo algumas coisas a respeito da vida de Davi, porque Davi também era homem de guerra. Você tem que guerrear, irmãos, e nós estamos em batalha espiritual, irmãos. Você não está vendo, mas no mundo espiritual está tendo guerra 24 horas por dia, irmãos. E Deus te chamou para guerrear contra as potestades malignas desse mundo, irmãos. Glória, aleluia.
Aleluia! Sabe por que Davi era homem de guerra? A Bíblia diz que quando o povo de Deus estava guerreando contra os filisteus, a Bíblia diz que o filisteu já estava do lado, o povo de Deus estava do outro, e no meio de um vale, Golias estava no meio. A Bíblia diz que todo mundo tinha medo de Golias. A Bíblia diz que Davi desceu do vale, olhou para aquele homem grande, olhou para Golias e disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia! Oi, irmão, homem de guerra não tem medo de batalha, irmão. Homem de guerra não tem medo de gigante. Homem de guerra não tem medo de problema. Mulher de guerra não tem medo de dificuldade da vida, porque foi Deus que te chamou para a batalha. Oh, glória! Outra coisa que eu aprendo aqui na vida de Davi também, irmãos, que aquele jovem estava dizendo: Davi é sucedido em palavra. Oh, glória! Sabe o que é isso? Davi, ele era prudente. Davi é sensato. Davi é ponderado. Davi sabe a hora de falar, irmão. E o que mais nós estamos precisando hoje, o meio da igreja, é a pessoa sucinto em palavras. Precisamos ser temperados, irmãos. Precisamos saber o momento de falar. Precisamos saber o momento de agir. Precisamos escolher bem as nossas palavras para falar. Porque tem pessoa que abre a boca e fala qualquer coisa, entristece o seu irmão, entristece a sua irmã, e não está nem aí, irmão. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele é sucinto em palavra, ele é prudente em palavra, ele sabe a hora de falar a palavra certa, irmãos. E há uma preocupação tão grande, irmãos, porque os dias que nós vivemos é tempos difíceis. As igrejas que nós estamos vivendo nesse período, pastor Zé, os irmãos não estão tendo mais prudência em abrir a boca e falar. Está falando qualquer coisa no altar da igreja. Está cantando qualquer coisa para a igreja, irmãos. Isso aqui é lugar santo, irmãos. Nós temos que saber bem o que nós vamos falar. Porque nós não estamos pegando qualquer livro, nós estamos pegando a palavra de Deus para anunciar ela, irmãos. Nós estamos falando a respeito das coisas do reino de Deus, irmão. E tem pessoas que estão perdendo a essência do seu caráter no modo de falar, irmãos. Mas Davi, ele sabia o momento certo de falar. É por isso que Davi foi escolhido por Saul para ser trazido para tocar a água para ele. Porque foi apresentado algo da vida de Davi que nós precisamos ter na nossa vida, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Oh, meu Deus! Será que essa noite tem mulheres e homens segundo o coração de Deus? É uma pergunta para nós refletirmos nesta noite. Será que nós temos sido segundo o coração de Deus? Será que nós temos agradado a Deus com as atitudes da nossa vida, irmãos? Por isso que Davi foi escolhido por Deus. Porque Deus conhecia o coração de Davi. Outra coisa que foi falado da vida de Davi para Saul é que ele era de gentil presença, irmãos. Davi tinha boa aparência. Davi tinha bom comportamento, irmãos. Aonde Davi passava,
passava, a sua presença agradava alguém, irmãos. Aonde Davi sentava, incomodava alguém com a sua presença, irmãos. É isso que nós estamos precisando. Estamos vivendo uma geração, irmão, que crente, tem pessoa que não tem prazer de ficar do lado de muitos crentes, irmãos, porque não é gentil de presença, porque não carrega consigo a presença de Deus na sua vida. Eu estou sentindo uma autoridade de Deus aqui nesta noite, irmãos. Eu não vim aqui pregar uma mensagem de avivamento nesta noite. Eu vim aqui pregar aquilo que Deus me ordenou a pregar nesta noite. Você precisa contagiar onde que você passar, mulher. Você precisa contagiar alguém aonde que você passar com a sua presença, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Davi era de gentil presença, um verdadeiro crente. Ele sabe destacar no meio do ímpio, porque se lá no meio do ímpio tem alguém que está sentado à mesa dos escarnecedores, aquele que tem gentil presença, ele não vai participar dessa mesa, irmãos. Oh, glória a Deus. Quem carrega a presença de Deus, irmãos, quem carrega a presença de Deus na sua vida, quando o ímpio olha para ele ou para ela, vai dizer: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, porque precisamos carregar a presença de Deus na nossa vida. Agora, irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, irmãos. Eu não estou aqui para doutrinar a igreja, irmão, porque aqui tem um pastor da igreja. Mas nós estamos vivendo um tempo tão difícil que nós não sabemos mais diferenciar, irmãos, de quem é servo de Deus e quem não é mais. Porque aqui dentro anda um traje um pouquinho mais lá fora, está igual ímpio, irmãos. Está vivendo igual ímpio. A sua presença não condiz com aquilo que está pregando aqui dentro, irmãos. Mas Davi era diferente por causa disso. Dentro da sua casa, Davi era de gentil presença. No meio dos seus irmãos, Davi era de gentil de presença. Lá no pasto, pastoreando, Davi era gentil de presença, irmãos. Aonde que Davi passava, algo mudava por causa da sua presença, irmãos. Entenda isso comigo nesta noite. Você que carrega a presença de Deus, aonde que você passa, algo tem que mudar o cenário, irmãos. Aonde que nós passamos, irmão, temos que largar algo diferente, irmãos. Oh, glória a Deus. Para que nós possamos finalizar, a última coisa que foi falado a respeito de Davi, aquele jovem disse: o Senhor é com ele. Oh, glória. O Senhor é com ele. Aleluia. E há uma pergunta de Deus aqui nesta noite para a tua vida. Será que o Senhor está sendo na tua vida? Será que o Senhor tem sido na tua vida? Será que Deus tem permanecido na tua vida com a presença dEle? Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor era com Davi, irmãos, porque Davi chamava a atenção de Deus. Aleluia. O que faz a diferença, irmãos, não é um terno bonito igual o pastor Geraldo está, o João está. O que faz a diferença é a presença de Deus que está aqui dentro, irmãos. O que faz a diferença é Deus estar conosco. O que faz a diferença
presença de Deus é com Ele. E tem uma coisa aqui comigo nessa noite. Você precisa ser um homem de Deus e uma mulher de Deus, que a presença de Deus reine na tua vida. A presença de Deus precisa estar conosco todos os dias da nossa vida. Oh, meu Deus, eu gostaria da presença de Deus aqui nesta noite. Se você não está sentindo Deus aqui nesta noite, irmãos, vai consertar a tua vida, porque Deus não está contigo. Porque quando você vem para a igreja orar a Ele, você não vem aqui só para orar a Ele, que você já sai de casa orando. A presença de Deus tem que estar conosco todos os dias, irmãos. Precisamos acordar com esta presença. Precisamos trabalhar com essa presença. Precisamos dormir com esta presença de Deus na nossa vida. Uraia, acabando, e caia, olha só. Uraia, canta, suricanda. Entenda uma coisa aqui nessa noite: você pode perder tudo, mas não perde a presença de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Saúl tinha tudo para ser um dos melhores reis daquela época, mas Saúl perdeu a presença de Deus. Não adianta ter coroa, não ter presença. Não adianta ter nome, não ter presença. Não adianta ter cargo na igreja e não ter presença de Deus na nossa vida. O que faz a diferença é a presença de Deus. Que Deus abençoe a vida da igreja em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Acabamos de receber a poderosa palavra do Senhor. Eu creio que Deus falou de uma maneira poderosa no nosso coração. Nesse momento eu gostaria de saber se alguém de nós está afastado do Senhor, que deseja retornar. Essa noite é uma oportunidade para você. Se tem alguém, eu convido para você vir aqui à frente de Jesus. Ele te ama. Ainda que você fracassou, parou, mas ele ainda continua te amando. Tem essa pessoa, em nome de Jesus. O silêncio parece não. Estamos no momento de encerrar. Quero os anúncios para nós encerrando. Terça-feira nós voltamos aqui. Culto de ensino da palavra do Senhor. Lembrando os irmãos que é escola bíblica, viu? Vai ter os irmãos que têm a revista, traz a revista. Professor. Eu creio que eu não devo, não tenho certeza não. Se ele não estará, vai ter uma outra Simão João. E assim, irmãos, continua o nosso trabalho social. Vamos continuar orando por ele, né? Também para a mãe dele, para frente. Os irmãos oram para o irmão Paulo. Estive hoje na casa dele, encontrei, não sei se está para o hospital, não fiquei sabendo. Vamos orar por eles. Aí vocês vão orar por mim também, só para a oração da igreja, para agradecer ao evangelista Pedro, e a sua família também, né? E agradeço a todos. Vamos ficar de pé. Vamos estar agradecendo a Deus nesse momento. Amado e soberano Deus, Senhor do céu e da terra, Senhor, acabamos, Senhor, de receber a tua palavra. Senhor, sabemos, ó Pai, que sem a tua presença
sairmos daqui, Senhor, o Senhor vai por nós. Guarda-nos, Senhor, na caminhada. Senhor, dá-nos uma noite de paz. Senhor, se tiver alguém enfermo aqui, Senhor, o Senhor estenda a tua mão e cura agora, Deus. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito seja